Fala aí, galera do dragãogoiano.com, tudo bem? Boa noite, desde já uma ótima noite de terça-feira para você. Bom, resumindo o que foi o dia no Atlético, não tem muito o que falar dentro de campo não, viu? É porque não houve trabalho, folga geral para os jogadores do time rubro-negro, afinal de contas o empate em 2-2 foi até um resultado bom para o Atlético porque manteve a sua invencibilidade. Os jogadores treinaram na segunda-feira pela manhã e aí receberam folga na tarde de segunda-feira e nesta terça-feira. Bom, amanhã de volta aos trabalhos. Afinal de contas, o Dragão volta a campo sábado, 5 horas da tarde, no Serra Dourada contra o Itumbiara. A princípio, o técnico Wagner Lopes não tem nenhum problema para escalar o time rubro-negro. Nenhum jogador no departamento médico e nenhum jogador também suspenso. Teremos que aguardar realmente o treinamento desta terça-feira, porque vai que algum jogador sinta alguma coisa aí. Iremos trazer para você aqui amanhã. O lateral direito Ednei é o grande destaque, né? Até aqui neste campeonato goiano. O jogador chama atenção pelas bolas paradas. Aliás, dos 11 gols que o Atlético fez até aqui no campeonato goiano, 6 foram em cobranças de faltas ou escanteios, como 2 marcados pelo lateral direito Ednei. E olha que se ele fizer mais um gol de escanteio, ou seja, mais um gol olímpico, ele vai se igualar ao lateral esquerdo Marquinhos, do Goiás, que já fez 3 gols em um campeonato goiano. Então, ele tem essa missão aí de pelo menos empatar, se igualar ao lateral esquerdo Marquinhos, que passou pelo Goiás. Bom, mudando de assunto, já que hoje não houve treinamento, vamos falar de outros assuntos, como por exemplo a situação financeira do Atlético. É bom que se diga que até aqui está tudo bem resolvido. O Atlético está pagando rigorosamente em dia os salários dos jogadores, devido à venda do meio-campista Fábio Lima, isso lá no ano passado, algo em torno de 12 milhões de reais. Aí deu para sanear bastante o clube. Pelo menos até maio tá tudo bem tranquilo. Aliás, o Dragão que não vinha pagando premiação para nenhum jogador, nas vitórias conquistadas até aqui foram 4 vitórias. Mas para esse jogo contra o Goiás, foi oferecido um prêmio de R$1.000 para cada jogador se o time tivesse vencido. Como isso não aconteceu, acredito que será pago aí em torno de R$500 para cada jogador pelo empate diante do time esmeraldino. E isso será apenas em ocasiões extraordinárias, viu? Não é em todas as vitórias, não. Então, de repente, somente em clássicos teremos premiações para os jogadores do Atlético, no caso de vitórias. O Jovair Arantes é o nosso convidado aqui para participar deste resumo do dia do time rubro-negro e falar do assunto envolvendo a Caixa Econômica. Será que o Atlético já renovou com a Caixa? Como está a situação? A sua principal patrocinadora, tá tudo certo? Vamos ouvir o que disse em relação à situação envolvendo a Caixa Econômica, se renovou ou não para a sequência da temporada. Jovair Arantes. Depende só do Atlético. A Caixa já autorizou, a presidente já autorizou a Caixa a fechar com o Atlético, está dependendo só de nós. Estamos trabalhando só para finalizar os documentos que precisamos finalizar e fechar o valor, né? Dependendo do valor, nós vamos fechar. Agora, se for uma ninharia, nós não vamos fechar, né? Porque a Caixa Econômica é um patrimônio importante do povo brasileiro e ela patrocina os grandes clubes brasileiros. O Atlético está entre eles. O Atlético tem seus problemas e são enormes, né? São muito grandes. O Maurício está lutando por um lado, o Alcides por outro, eu por outro. Cada um de nós estamos trabalhando, o Sebastião por outro. Nós estamos trabalhando no sentido de dar a tranquilidade que o clube precisa. Deve muito, precisa pagar. Entendemos que o clube que fez a dívida não foi nós que fizemos, foi o passado, mas é nossa, né? Tem um ditado antigo que fala lá em Buriti Alegre que quem casou com a viúva assume os filhos. Nós assumimos os filhos. É muita dívida, mas tem que pagar. Palavras do presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Jovair Arantes, passando aqui pelo microfone do dragãogoiano.com. É bom que se diga que o Atlético deve hoje algo em torno de 45 milhões, na casa dos 45 milhões de reais, com dívidas trabalhistas, dívidas com a Receita Federal. O clube já aderiu ao Profut. O problema agora é a tal certidão negativa, ou as certidões negativas que são necessárias para que o clube consiga, enfim, entrar definitivamente no Profut e pagar parceladamente. Para adquirir essas certidões, o Atlético precisa negociar suas ações trabalhistas. E aí são inúmeras ações. Só para citar alguns exemplos, o Felipe, por exemplo, aquele atacante que vestiu a camisa do Atlético em 2011, tem uma ação na justiça contra o clube.
querendo obter pelo menos R$1 milhão pelos trabalhos prestados. Bida, que também passou pelo clube, é outro jogador que também quer R$1 milhão. Enfim, esses assuntos é que estão pegando e que estão dificultando para que o Atlético consiga parcelar as suas dívidas junto à Receita Federal. Do Atlético, tá tudo aí. Um abraço a quem me abraça. Então falou e disse, maravilha, galera!